TV Segue, um oferecimento cultural. Leal, equipamentos de proteção individual. Olá, eu sou Bianca Vilela e trabalho com ergonomia dentro das empresas. Hoje eu vou trazer dicas de postura para o setor administrativo, que é um problema seríssimo. Bom, inicialmente eu digo que as pessoas que trabalham com essa mobília ficam no mínimo 8 horas por dia sentadas. Inicialmente os problemas começam na circulação sanguínea. Imagine só o joelho flexionado, fletido em 90 graus ou menos. Muitas vezes as pessoas realizam esse tipo de flexão articular que não é adequado. Por quê? Vamos imaginar um canudinho, onde a gente toma suco, por exemplo, tá? Então o canudinho, ao tomar um suco, você está com o canudinho alongado, passa bastante líquido. Se eu flexiono, se eu dobro esse canudo, o que acontece? Passa-se menos líquido. A mesma coisa em relação às pernas e joelhos. Quando eu flexiono os meus joelhos em 90 graus, por exemplo, está circulando menos sangue do que se as minhas pernas estivessem estendidas. E pior ainda, se eu flexionar em um ângulo menor que 90 graus, que muitas pessoas, inclusive, ficam dessa forma ao longo do dia. Isso é muito ruim. Por isso que, para começar a questão da postura com esta mobília, deve-se saber que pelo menos a cada hora, a cada 1h30, deve-se levantar. Você precisa levantar da cadeira. Para quê? Para melhorar o seu retorno venoso, para que seu sangue tenha uma melhor circulação, tá bom? Bom, agora passamos para a posição ainda sentada, né? Em relação ao computador. Aqui é um universo gigantesco de alterações que as pessoas deveriam fazer, porque eu digo por experiência própria, por trabalhar com isso. 90% das pessoas sentam errado ou então utilizam as cadeiras e a altura dos monitores de forma completamente equivocada. Imagine você ficar tantas horas do seu dia em uma postura errada. O que vai acontecer? Problemas posturais. Através dos problemas posturais, qual é a segunda etapa? Dores. Não é à toa que 80% das pessoas sofrem de dores. Então vamos prestar atenção nessas dicas. Você está assistindo TV Segue, seu programa informativo de prevenção e segurança no trabalho, no trânsito e no lar. Leal, 45 anos de compromisso com a segurança do trabalhador. Especializada em equipamentos de proteção para trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade e atividades com risco de corte. Leal, sinônimo de confiança. Ainda em relação ao ângulo dos joelhos, é importante que a altura da cadeira faça com que os joelhos, com que a perna e a coxa fiquem em um ângulo reto, em um ângulo de 90 graus. Então, se eu subir muito a altura da minha cadeira, o que vai acontecer? Eu não vou permanecer com o ângulo certo. Ou então, se eu baixar demais, tá? O ângulo também vai ficar prejudicado. Desta forma, ajuste a forma, o ângulo adequado para que você se sinta bem. Existem opções de descanso de pés. Funcionam para pessoas de baixa estatura também. É gostoso ter um desse para que você possa mudar o seu ângulo articular. E isso vai dar conforto e melhorar a circulação. Se eu apoio desta forma, eu aumento a minha amplitude aqui, eu vou melhorar o meu retorno venoso. Aí eu vou cansar. A postura cansa mesmo, a postura isométrica constante. Então você pode, ao longo do dia, melhorar e alterar esta postura, tá? Ok, então em relação ao ângulo, sempre 90 graus. Ao sentar, muita gente, principalmente os homens que são muito altos, fazem isso, olha. Deixam esse vão entre o glúteo e as costas. Quantas pessoas eu não vejo em empresas trabalhando dessa forma? Isso está completamente errado. As crianças na escola, então quando eu passo também em escolas para analisar, fazer análise ergonômica, as crianças comumente sentadas dessa forma. Isso é muito errado.
tá? A postura correta é todas as costas apoiadas neste apoio aqui. Isso existe, não é à toa, é exatamente para você apoiar as costas. Então, toda a extensão, desde o glúteo, as costas devem estar alinhadas, como se fosse um poste mesmo, retinho. Tudo deve estar dentro do apoio da cadeira. Quanto maior este apoio, melhor, mais ergonômico, maior conforto, maior segurança ao permanecer sentado. Existem cadeiras em que esse apoio é muito pequenininho, isso é prejudicial, tá? O colaborador vai ter um desconforto aí ao longo do dia. Essa cadeira é bastante adequada e atende muito bem a ergonomia. Eu consigo ficar de uma forma muito confortável, tá bom? Ângulo dos cotovelos, também 90 graus. É totalmente inadequado cadeiras sem esse apoio, tá? Esse apoio deve existir e ele tem a sua função de permanecer, de fazer com que os meus antebraços fiquem apoiados de uma forma ergonômica. Ao digitar, é claro, você vai tirar, você vai ficar apoiado aqui, né, no teclado, você vai utilizar e ao longo do dia você vai alternando as posturas. É sempre importante que você tenha esse apoio, nunca desta forma, de forma alguma. Você vai criar problemas posturais e musculares. Então, conforto sempre através do apoio. Você deve estar com os seus punhos e o antebraço apoiado, tá? Aqui serve para ao longo do dia, eu estou fazendo uma leitura e eu apoio adequadamente os meus antebraços, tá bom? Agora, pessoal, o que é o campeão dos erros posturais ao sentar é a cifose, a protusão cervical, a protusão de ombros, é esse arqueamento. Quantas pessoas você pode passar no seu setor administrativo e analisar a postura das pessoas? Começa com o pescoço, tá? E isso tem tudo a ver também com a parte de óculos, a parte oftalmológica. Muitas vezes a pessoa tem um desequilíbrio, um distúrbio, precisa de óculos e não utiliza óculos. Então, fica aquela postura mais errada possível, né? Com total abaulamento das costas. O pescoço e os ombros devem estar para trás. Ombros sempre para trás, nunca para frente. Olha a diferença disso para isso. As costas devem estar fortes. É importante que vocês façam exercícios musculares. E aí entra, por exemplo, a ginástica laboral, a importância da ginástica laboral para reforçar esta parte escapular. As costas devem estar fortes. Para quê? Para que o ombro não fique caído para frente. Então, reparem, sempre que estiverem do lado de uma pessoa trabalhando, avisem, falam, olha, a sua postura não está legal. Tira uma foto e mostra para a pessoa a diferença disso para isso. Isso é muito comum, tá? E é muito errado. Então, prestem atenção, tanto na parte cervical quanto a parte de ombros, que devem estar projetadas para trás. Outro detalhe fundamental para o dia a dia do colaborador que trabalha com um monitor é a altura que ele deve ser colocado, tá? Mais uma vez, a importância do ângulo de 90 graus entre o meu queixo e o meu pescoço. O monitor, ele não deve estar nem acima e nem abaixo. Eu tenho essa articulação para quê? Para se eu precisar olhar para cima, eu olhar, ou para baixo, eu também conseguir visualizar, mas não ficar em isometria 4, 5 horas do meu dia em uma posição errada. É isso que a pessoa deve se conscientizar. Então, o monitor, ele deve estar de forma que o meu queixo e o meu pescoço fiquem também em ângulo reto. O que acontece em 90% dos casos? Isso ficar muito baixo. Então, se eu tirar esta pilha de livros, que aliás é um custo zero para a empresa, né, ou para o colaborador, ele pode até trazer de casa esse material, sem custo para ele ou para a empresa, né? Se eu tirar isso e deixar esse monitor baixo, o que vai acontecer com a minha postura? Eu ficaria dessa forma ao longo do dia. Ou seja, imagine eu 9 horas por dia em uma postura errada, olhando para baixo, né? Não é à toa que os problemas cervicais são extremamente comuns.
Então são dicas muito práticas e óbvias, mas que a pessoa, estando no dia a dia, acaba não prestando atenção. Fique sempre atento nessa postura. Eu vou ficar agora numa postura perfeita, que deveria ser o dia a dia de todos os colaboradores. Certinho? Então, pessoal, fiquem de olho na sua postura. Isso tem tudo a ver com a sua saúde, para que vocês não tenham dores e prejuízos ortopédicos futuros, tá bom? Muito obrigada, espero tê-los ajudado. TV Segue, um oferecimento cultural. Leal Equipamentos de Proteção Individual. Até o próximo programa.